uma ajudinha aqui. Eu não lembro mais como é que eu faço para botar o texto, porque não é do Google, é um texto que eu tenho. Hã? Entrou? Não. Mas que texto tu tá se referindo? É um arquivo que eu tenho. Word? É um arquivo. Tem que apresentar e daí clica em uma janela. E daí clica no Word. Tá. Não é aquela lá, Eu o que é acho. resiliência humana? Ali em você está apresentando. Você está apresentando, e agora? Daí Aqui. clica em uma janela. Acho que Não, tem que mas aqui parar diz que primeiro. já tem Daí que parar depois. primeiro. Ó, o Alex. Ó, o Kaique, Uma janela. Ai, gente, não estou conseguindo. Porque daí aparece a janela, mas aparece essa mesma tela. Aí depois eu vou para compartilhar. Quê? É que aparece a opção aqui, quando eu coloco uma janela, aparece a opção dessa tela aqui. Não estou conseguindo, gente. Eu vou fazer o seguinte: quem puder ler ali no texto que eu enviei, porque eu enviei ontem, para vocês olharem. Tem alguém que pudesse ler aí? Ou ninguém abriu o texto ainda? Eu vou entrar no computador e vou ver se eu consigo abrir então. Eu não sei deixar. Tá, assim, gente, olha só. Eu vou dar uma lida, então, no texto. E eu gostaria que vocês ouvissem. O texto é de um escritor, um filósofo brasileiro, né? E ele fala assim: não existe dia ruim, não existe dia ruim. Sempre há uma chance do dia ser feliz. Mesmo que seja tarde, mesmo que seja de madrugada, uma gentileza salva o dia. Um bife milanesa salva o dia. Uma gola branca e engomada salva o dia. Uma emoção involuntária salva o dia. Nunca o dia está inteiramente perdido. Não devemos acreditar que uma tristeza chama a outra e que se algo acontece de errado, tudo então vai dar errado. Lei de Murphy não foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Confio no improviso, na casualidade, no movimento das cortinas da janela. Até o último minuto antes da meia-noite, você pode resgatar o contentamento. É uma gargalhada do filho diante da papinha, transformando a cadeira num imenso prato. É algum amigo telefonando para confessar saudade. É sua mulher procurando beijar a orelha, mandando sinais do seu desejo. É o barulho da chuva na calha, é o estardalhaço do sol na varanda, é encontrar, iniciando na TV, um filme que adora e já assistiu 5 vezes. É oferecer colo ao seu gato, é planejar uma viagem de férias, é terminar um livro que abandonou pela metade, é ouvir sua coleção de LPs da adolescência, é comprar uma calça jeans em promoção, é adormecer no sofá e receber a coberta silenciosa de sua companhia. É a possibilidade feminina de passar um batom e pintar as unhas. É a possibilidade masculina de devolver a bola quando ela sobe a cerca num jogo de crianças. A felicidade é pobre, a felicidade precisa de apenas um abraço bem feito. Sigo esperançoso. Não coleciono tragédias. Sofro
e apago, sofro e mudo de assunto. Abro espaço para palavras novas, para lembranças novas. Vejo o esforço da abelha tentando sair do vidro e não sou melhor do que ela. Vejo o esforço da formiga carregando uma casca de laranja e não sou melhor do que ela. Viver é esforço e nos traz a paz de sonhar. Querer não fazer nada é que cansa. Não existe dia que não ganhe conserto. Não existe dia morto, dia de todo inútil. Não desista da alegria somente porque ela se atrasou. Pode ter recebido o esporro do chefe, ainda assim a hora está aberta. Comer um picolé de limão é capaz de restituir a sua infância. Não encerre o expediente com o escuro do céu. Pode não ter grana para pagar as contas e ter que escolher o que é menos importante para adiar. Ainda assim é possível se divertir com o cachorro, carregando seu chinelo para o quarto. Quando acordo com o pé esquerdo, sou canhoto. Não existe dia derrotado. É chato. Até aí, gente. Vocês conseguiram acompanhar? Vocês conseguiram ouvir a leitura? Sim. Acompanhar? Sim. Bem legal. Arthur não recebeu o texto. Foi enviado, acho que a Cintia enviou hoje, tá? Depois tu dá uma olhadinha. Mas o texto que eu li, fiquei lendo o texto aqui, queria saber quantos ouviram e que podem me dizer disso. Eu ouvi. Eu gostei também. Eu achei muito linda. Muito É. lindo, mas é lindo no sentido muito meloso? Não, bonita, muito. assim, São palavras bonitas. São palavras bonitas, são palavras, digamos, de alento, né? De alento para essa situação, embora não vão deixar que a gente pare, não vão fazer com que a gente pare de sentir todas essas coisas, e principalmente eu acho que o tédio, né? De não poder fazer o que a gente gosta ou de não ter vontade de fazer nada porque a nossa rotina foi quebrada, né? Então, ali ele cita, gente, várias situações bem básicas, como, por exemplo, pegar o gato, ou ver o cachorro levando teu chinelo, ou então comer alguma coisa, por exemplo, ele fala de um bife, né? Ou, sei lá, claro, ele cita situações bem cotidianas que podem fazer com que a gente valorize ou coisas que às vezes a gente esquece um pouquinho que elas existem, né? A gente acha, não posso ver o meu time, eu não posso sair com os meus amigos, não posso nem abraçá-los, mas eu posso fazer outras coisas. Inclusive, a questão de trabalhar via online, né? Trabalhar por outros processos. Gabriel Lins, quem é? Teu irmão? É meu irmão, prof. Eu tenho que ficar com ele um Como, pouquinho. como é o nome dele? Jonas. Guilherme. Guilherme. Oi, Guilherme. Falou aí, Gui. Falou aí. É uma cópiazinha tua, né? É uma cópia tua. Você já vai? Tchau, Tá, Gui. gente. O que vocês gostariam de comentar sobre o texto lido? Tipo, a gente às vezes não valoriza as Eu coisas simples do nosso dia. Uhum. Nicolas? Nicolas, o que tu lembras de ter chamado a atenção? Depois vocês vão reler o texto e vão ver essas questões aí, né? Mas o que te chamou, digamos, mais atenção de exemplos que ele dá? Nicolas nem tá na aula. Não tá assim. Hã? Várias coisas. Várias coisas. Por exemplo, Esqueceu. claro, gente, ali é um homem que tem um trabalho, inclusive ele cita o chefe,
né? Ele cita o filho, vocês não têm vocês não têm isso, mas vocês têm outras coisas que poderiam ser valorizadas. Nesse contexto, gente, que a rotina foi quebrada, a rotina de todos foi quebrada, mas, digamos, a expectativa do 9º ano também foi quebrada. E isso é só no 9º ano. Que expectativas a gente tem sempre no 9º ano? Passeio de final de ano, a O gincana, passeio de final de ano, que esse não Acampamento. está Formatura, acampamento. incluído, né? Oi? Quem, Henrique? O Henrique falou em monte de passeio, coisa. um monte de O coisa. acampamento era o último. Depois que acabar a quarentena vai ter tudo isso, tô nem aí. A gente Jogos, vai ficar jogos. nessa expectativa. A Fazer questão formatura, Será? a questão trabalhar na festa junina para arrecadar Na gincana, fundos, tudo. a gincana, Realmente, né? isso aí também. Ferrou Mas com eu tudo. digo assim, com relação especificamente ao 9º ano, Arthur, o que tu poderias lembrar? Arthur, você foi? Oi? Arthur, o que tu poderias lembrar? De alguma coisa que tu tenha visto, talvez, no ano passado, né, do 9º ano, e Mas às ele vezes não a gente tava no fica... passado. Tava sim. O Arthur estava no ano passado, sim. Sério? Chegou no meio do ano. Caraca, deu uma noiada, hein? Nada em específico, eu não sei. Não? Ah, Matheus, lembra de alguma coisa? Sim. Matheus? Lembro. do que, Matheus? Fala. Já falou, mas eu lembro sim. Tá. Gente, o que eu queria motivá-los hoje é para que a gente possa criar, assim, pensando na resiliência, sabe o que é resiliência? Sim ou não? Eu saberia esqueci o que é. explicar? Eu esqueci o que A é, gente- mas já me falaram. Eu já ouvi essa palavra, só não sei Na o que é. verdade, gente, a resiliência, a palavra resiliência, Ficar em ela é casa. da física, né? Ela originou na questão da física, que seria a facilidade que os materiais têm de se expandirem e depois voltarem ao formato inicial ou original. Então, a psicologia ou a sociologia, enfim, adaptaram esse conceito da física aos humanos, à questão humana, que seria eu me incomodar com essa situação toda, que me atrapalha, que me boicota, digamos assim, né? Os meus planos acabaram ficando frustrados, e depois eu conseguir dar a volta por cima, me readaptar e continuar vivendo de uma maneira mais saudável, digamos assim. E é isso que todos nós, consciente ou inconscientemente, estamos fazendo. Por exemplo, a gente vê várias situações na TV, durante o dia, ou no Facebook, algumas coisas assim, de pessoas que estão fazendo coisas bem aleatórias, bem diferentes. Pessoas que, por exemplo, não podem frequentar academia, estão fazendo em casa. Pessoas que nunca cozinharam, começam a arriscar nessa questão da culinária. O que vocês poderiam sugerir além disso? Que vocês viram, que acharam interessante, o que vocês têm feito, pensando nessa questão, readaptação? O estudo. Alguém? Eu estudo, tá bem sobrecarregado. Está sobrecarregado, né? E vocês conseguiram fazer uma outra organização, porque é diferente daquela que a gente tem o horário pronto. Nesse dia o professor... como é que foi a aula? O professor nem deu nada. Não é que ele não tenha dado nada, né? Mas foi uma aula, digamos, de discussão, de conversa, e que não ficou nada para eu fazer em casa. E agora, nessas aulas daqui,
a gente tem quase todas as matérias tem alguma coisa para fazer, não é assim? É, É nesse todas as contexto, matérias, na Thiago? verdade. Aham. Oi? Na verdade, todas as É, matérias estão mandando. Até artes. Toda semana tem trabalho. Até artes, até espanhol, até produção textual, né? Não, mas É espanhol a gente bem sempre tem isso. atividade. Essas tipo matemática, espanhol, ciências que a gente sempre tem, normal, Aham. tá de boa. Mas, tipo, tem tarefa. O André, por exemplo, quase nunca passa tarefa, toda semana ele tá passando. Educação física. Tarefa. É, educação física. Sim, A é pessoa bem inventa isso. tem que dando tapas nos negócios. Nossa, conversa. É bem isso. Mas, gente, os professores certamente estão também tendo uma Não, carga sim. bem, né? Porque ele tem que planejar a aula, como ele já fazia, que faz a vida inteira, só que agora tem que ser diferenciada, né? Tem que atrair, tem que... Né? Então, na verdade, é um aprendizado para todos, alunos, professores, alunos do nono, alunos do sétimo, alunos do sexto, né? Mas, assim, pensem, então, nessa palavra, resiliência, tá? E eu vou ver se eu consigo agora colocar para vocês, só para a gente ver uma coisinha bem, bem rapidinha. Aí vocês me falam se deu, tá? Ah, Aprendeu. Agora deu? agora foi. É, Ô, prof, mas o que é resiliência? Eu não entendi ainda. Então, é é o isso ato aí. de se Olha, mudar ali algo que te em cima, incomoda. eu vou colocar aqui para vocês observarem o que seria o conceito, né? Então, assim, isso eu também não sabia. Nessa semana, quando eu estava pesquisando e procurando, eu soube que originalmente é um conceito da física, e se refere à propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Então, tem alguém aqui que seja filho de engenheiro, tem engenheiro do civil ou civil, eu acho que é elétrico, alguém tem? Sua prima. Alguém tem? Na Meu pai engenharia, é engenheiro eletricista. então, na engenharia se estuda tem uma matéria que se chama materiais, que o aluno precisa estudar, por exemplo, como que o ferro se molda, ou como que o ferro pode mudar de formato ou de tamanho, de acordo com as várias situações climáticas, por exemplo, no calor, no frio, né, na umidade. Então, a questão como que o ferro se adapta, como que a madeira se adapta, enfim, e eles têm essa matéria para estudar e para depois poder projetar as coisas, né? Então, resiliência na física tem a ver com os materiais. Agora, analogamente falando, ou seja, fazendo uma analogia, fazendo uma comparação, a psicologia adotou esse mesmo termo para a capacidade que as pessoas têm de se adaptarem às dificuldades, traumas, ameaças, tragédias, ou outra coisa que pode provocar o estresse. Então, queria saber se vocês entenderam agora essa questão da resiliência. Sim. Nono ano, sim? Sim. Então, não é uma coisa assim, aquela pessoa se submete muito fácil, ou não reage, no caso, resiliência humana é a gente conseguir reagir e avançar apesar de, tá? Então, pensando agora, saindo da física, né? Saindo da física, nós temos aqui, ó, vários fatores, que seria
fazer planos e tomar medidas para realizá-los, uma visão positiva e confiança nos seus pontos fortes e habilidades. Esse número 2 tem a ver com o texto que a gente acabou de ler. De ressaltar coisas boas que eu tenho, apesar do tédio, apesar da solidão, apesar, eu consigo criar alguma coisa positiva e por aí seguir. Ali na número 3 seria a resolução de problemas, por exemplo, eu tenho muito conteúdo, eu tenho muita matéria para fazer atividade, eu tenho muita coisa para cumprir, eu não estou dando conta das minhas datas. Como que eu resolvo? Pensar em alguma maneira de resolver, né? Então, e a última seria gerenciar os sentimentos ruins ou fortes e os impulsos fortes. Isso parece, assim, tão fácil de falar, mas nem sempre é assim, né? Então, isso que eu coloquei aqui, só para a gente ver a questão do que seria o conceito, né, de resiliência, só para a gente pensar um pouquinho e trazer isso para a minha rotina, como está sendo e como eu poderia melhorar. Tá, gente? Tiago, deu para entender um pouquinho melhor o que seria resiliência? Sim. Resiliência também tem a ver, gente, com a palavra frustração. Frustração que tem a ver com as minhas expectativas que foram quebradas, os meus planos que foram adiados, qualquer coisa, né? Qualquer situação que não se concretizou da maneira como eu esperava. Frustração, então, seria às vezes, uma quebra da expectativa, né? Alguma coisa que interferiu, no caso aqui, do 9º ano. Como que nós poderíamos pensar para passar esse período, que não sei quanto tempo é, ninguém sabe. Ninguém sabe quanto tempo é. Ninguém sabe se é setembro, se é julho, se é agosto, né? Então, agora, gente, eu vou colocar mais um outro texto que tem a ver com frustração. Eu queria que vocês identificassem a frustração nesse texto aí, tá, gente? Eu vou ler, então, gente, é um texto de um cronista bem conhecido, e eu queria ver se vocês identificam a frustração aí. Pneu furado. O carro estava encostado no meio-fio, com um pneu furado. De pé ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonitinha. Tão bonitinha que atrás parou outro carro e dele desceu um homem dizendo: "Pode deixar." Ele trocaria o pneu. "Você tem macaco?" perguntou o homem. "Não," respondeu a moça. "Tudo bem, eu tenho," disse o homem. "Você tem estepe?" "Não," disse a moça. "Vamos usar o meu," disse o homem. E pôs-se a trabalhar, trocando pneus, sob o olhar da moça. Terminou no momento em que chegava o ônibus que a moça estava esperando. Ele ficou ali, suando, de boca aberta, vendo o ônibus se afastar. Dali a pouco chegou o dono do carro. "Puxa, você trocou o pneu para mim? Muito obrigado." Eu não posso ver pneu furado. Tenho que trocar." "Coisa estranha. É uma compulsão, sei lá." É gado. Qual seria, aonde vocês identificariam nessa crônica de humor uma frustração? Ele achou que o carro era da mulher. Exatamente. E a frustração do cara que teve o pneu furado também.
Sim, mas só que a frustração do cara que teve o pneu furado nem aparece, né? Porque ele nem estava aí. Que mais, Yasmin? Alguma frase no texto que diz que foi uma frustração? Que ele ficou vendo o ônibus ir embora de boca aberta. Exatamente. Suado. No começo tem uma coisa que fala, Nicolas, o que seria? Que a gente poderia entender que depois ele ficou frustrado. Tão bonitinha. Tão bonitinha, exatamente. Uma moça tão bonitinha que até, né, que até fez com que o carro parasse e se oferecesse para ajudá-la, né? Então, a frustração aí é no sentido bem humorado e bem... Pro cara não, né? Porque afinal ele acabou se sujando, né, suando, trocando um pneu para um homem, né, para um dono de carro, e porque a intenção dele, qual será, Vitor? Que legado. Qual será? Era ajudar a mulher pra ele conseguir morar com ela e no final era um homem que tinha Aí. Exatamente. A intenção dele, né, ele não diria morar, né, Vitor, mas Sim. conhecê-la. Não, Hã? Morar. Ah, tá, Não entendi, moral, morar, vou tá. ganhar moral. A bonitinha, ele queria se apresentar a ela, mostrar que ele era cavalheiro, né? Que ele era cavalheiro, que ele era simpático, enfim, prestativo. E no fim o carro nem era dela. Só que ela também não falou, né? Então ficou aquele sentimento de ele imaginando uma coisa e era outra. Então, gente, a minha proposta para vocês fazerem com 2 semanas, não precisa fazer nessa, na outra, tá? É assim, vocês Trocar o pneu do vão carro. elaborar, pensando primeiro no texto aí positivo do carpinejar, tá? O que foi, Yasmin? Então, primeiro pensando numa coisa positiva. E depois pensando no processo que a gente viu ali embaixo, no segundo texto, que fala numa frustração. Não é que vocês tenham que trocar o pneu do carro, gente, não é isso. Gente, eu quero ver se vocês me entenderam. Vocês vão ver o que seria uma frustração, que no caso aqui dos nossos alunos do 9º ano, é a frustração de não seguir com os planos que geralmente se tem, os eventos que nós temos no 9º ano, né? O trabalho de arrecadação para a formatura, quem eu vou convidar na minha formatura, enfim, todos esses planos que a gente vai fazendo ao longo do ano, né? Talvez não no primeiro trimestre, mas a partir do segundo a gente já começa, enfim. Então, eu queria, assim, que vocês tentassem ver no seu cotidiano o que vocês têm de positivo, que pode ser a mãe fazendo um doce que ela não faz com tanta frequência, eu brincando com o meu irmãozinho, que eu também não faço com muita frequência. Pensem em coisas. Giovanni, tu terias alguma coisa que seria legal, assim, uma coisa bem tola, tipo essas que o autor fala no primeiro texto? Padrão de bike. Me deixa triste? Deixa feliz. Lá do primeiro texto, das coisas boas que eu posso fazer apesar de. Tá. Eu posso andar de bike. E ele não faz isso, né, durante o ano, não. Mas, tá, andar de bike, mas Não. tu tem andado Sim. na tua rua com máscara? Hã? Sim, eu vou pra trilha. Tá, mas isso É um inferno, mas vai dar mais a bike. Sim, tá. Agora, uma outra coisa, por exemplo, que tu descobrisse que não sabias fazer, que sabes fazer, ou que tentasse fazer de diferente. Dormir o dia todo.
Eu não Ah, fazia Giovanni, isso. bem, pode ser sério, alguma coisa, né? Pode ser uma coisa boa que eu não fazia antes e que agora eu posso fazer. Eu queria saber se vocês entenderam. Não. Entenderam o que é para fazer? Vocês identificaram o que é frustração, né? Uma expectativa frustrada, que foi aquele exemplo bem bizarro que a prof colocou lá daquela crônica. Mas vocês têm que adaptar essa frustração, tentar pensar na questão resiliência, como que eu tenho que como que eu tenho que ser resiliente, em que coisas, como que eu tenho testado a minha resiliência. Todo mundo entendeu o que é resiliência humana? Uhum. Sim? Sim. Certo. Camila. Camila entendeu? Então, Tá, gente. bonitinha. Vai. Então, assim, a Camila entendeu. Então, assim, vocês vão criar um texto, tá? Pode ser na terceira pessoa, pode ser na primeira pessoa. Eu acho que talvez seja melhor na primeira, né? E vocês vão colocar nesse texto, talvez, primeiro, essas palavras aqui que nós fizemos, que nós colocamos. O Giovanni citou a palavra paz, de certa maneira, né? É uma paz. Mas, ao mesmo tempo, o Tiago citou a questão da rotina de estudos, que foi bem mudada, bem transformada. E o que isso, gente, talvez possa ajudá-los? Talvez uma nova organização dos trabalhos, talvez uma readaptação dos meus horários, tá? Gente, então, eu vou enviar para vocês por escrito como eu sempre fiz, né? Como a gente tem que elaborar esse texto, mas eu queria que vocês já lessem o texto, marcassem coisas bem que vocês acharam mais interessantes do primeiro, e do segundo acho que ficou bem claro, né? Todos conseguiram captar aí qual é a hora da decepção ou da frustração. Tá, gente? Entendido, ticos? Sim. Sim, então tá. Então a gente se vê outra hora aí, na quinta, não sei se é na quinta ou na sexta, né, sobre a aula de espanhol. Até lá, então, eu me despeço, que a gente tenha uma boa semana. Tá, ticos? Tá bom. Até mais. Até mais. Que Tchau. sono, Prof, Vitor. prof. Que sono, Vitor. Oi, Arthur. Eu não recebi aquele texto que você falou. Como assim? Aquele primeiro que você leu na aula. Nem o primeiro e nem a crônica? Nem a crônica também. Então eu vou enviar para ti, tá? Tá. Então, Obrigado. até logo, tá, gente? Beijinhos. Tchau. Gostei Tchau. de ver vocês. Eu estava com saudade de vê-los, tá? Professora, Tchau, gente. Oi, eu também não quem me recebi. chamou? É o Bruno. Que estranho, gente. Pois é. Tá, vou ver então, tá, gente? Tchau. Adeus.